Tá, vai, vambora. Palhaço assassino John Gacy. Vambora então, né? Certo aqui. Eita. Clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Precisava do meu carregador. Like some people are. Depois do vídeo eu colo. Me lembrem depois do vídeo e pegar meu carregador. You know, they unwind in different ways. Either we're going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. Não permita que esses cabelos brancos e esse discurso ardiloso lhe enganem. Esse cara de manga aí para o palhaço? Vistos por muitas pessoas. Oficialmente foram 33 para ser mais exato. E vestido de palhaço, talvez a mente de Gacy nunca tenha entendido porque de ninguém estar rindo. Pegue um café, deixe o like e se inscreve no canal. Este é o caso do palhaço assassino da vida real. Ok. Real life It. Insofar as sound goes, if I'm down with my head, does that hurt your sound quality? No, it's okay. Just try not to move around too much. Please. If you're breaking the song, give him a cue. No, I ain't gonna break into any song. We'll go into the lead-in as you know, you were at 1978. Yeah. You were present. Yeah. Okay, that's the way I'd like to start, and I'd like to go. Let's see your list. I just like to go through the generalities, maybe talk about the background of the thing, the original case. Bleeping of the language, I will watch the language. Yeah, he's gonna try. John does tend to slip into. Well, I call it as I see it. Some people can't understand that. All right, so whenever the hell they're ready. Ok, né? John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois. Segundo filho e único menino, Gacy cresceu em uma família católica. Criado por John Stanley Gacy e Marion Elaine Robson. Sua mãe trabalhava como dona de casa e seu pai, um veterano da Primeira Guerra, com reparo de máquinas. Gacy era um menino muito mais próximo de sua mãe e duas irmãs, mantendo uma relação difícil com seu pai. Veterano da Primeira Guerra? O homem era alcoólatra e constantemente agredia fisicamente sua família. O maior alvo de suas surras sendo sempre o filho Gacy. E as agressões físicas vinham sempre acompanhadas por ofensas verbais. Burro e estúpido eram apenas alguns dos adjetivos que seu pai dava a Gacy, enquanto batia no garoto. Não, acho certo chamar o filho de burro, mas que ele tem uma cara de bobão, ele tem, né? Além de sempre compará-lo às suas irmãs, deixando claro como ele era pior do que elas. A mãe de Gacy tentou por vezes proteger o menino das surras, o que apenas rendia mais ofensas como garoto da mamãe e outras palavras homofóbicas. Todo esse espancamento e hostilidade vindo do próprio pai pode ter ajudado na maturação da mente diabólica que se desenvolvia em Gacy. Pai conservador falou que o filho é woke. Gacy e outro menino foram pegos enquanto praticavam atos libidinosos com a menina mais nova, rendendo outra grande surra ao garoto. Nesse mesmo ano, um amigo da família chegou a abusar sexualmente de Gacy em sua caminhonete mais de uma vez. Gacy nunca contou a ninguém, com medo de que seu pai o culpasse pelo ato e terminar por agredi-lo mais uma vez. Gacy era uma criança acima do peso e sem nenhuma aptidão para esportes. Eu já tinha visto essa foto, né, cara? Que é isso, né, cara? Meu Deus do céu, por conta de uma doença que tinha no coração... tá louco, já tinha que ter preso o moleque aqui, né, cara? Olha a foto, já tinha que ter preso aqui. Eu falo, você vai crescer na cadeia, moleque. Acho incrível como eu já vi 1 bilhão de casos e não vi os mais famosos. Pior que é um ponto, tipo, não tem Ted Bundy, não tem esses casos do canal, né? Mas é porque, tipo, a gente meio que conhece, tipo... Se bem que do palhaço... Eu não sei quase nada desse caso. Tipo assim, do Ted Bundy. Só que também é aquilo, eu sei quem é o cara, mas eu nunca vi um vídeo sobre, né? Na quarta série, Gacy começou a apresentar quadros de desmaio. Sempre nos Estados Unidos? Pô, a cara do moleque, cara. Bebezão com 2 revólver na mão. Pô, e ainda se fosse um bebê normal, com esse... Ó a cara desse boneco agora, cara. Tá louco, cara. Parece um... Gacy passou pelo menos um deles internado no hospital, afetando diretamente suas notas na escola. Você tá possuído, ainda que sua mãe e irmãs acreditassem nele... Mas saiu direto do jogo da Puppet Combo. O pai de Gacy dizia que ele fingia os desmaios, apenas para receber atenção. O motivo por esses desmaios nunca foi diagnosticado de forma conclusiva pelos médicos. Um dos amigos de Gacy, na época do ensino médio, disse se lembrar que o garoto apanhou por vezes sem nenhum motivo. E em nenhuma das vezes o garoto tentou revidar ou se defender. O pai... Em 1960... O pai ficava escutando som de tiro quando ia dormir lá com trauma da guerra e ficava descontando o moleque. Aos 18 anos, Gacy se envolveu na política, trabalhando como assistente de um candidato do Partido Democrata em seu bairro. Isso rendeu outra onda de ridicularização de seu pai. É comum que indivíduos muito ostracizados passem a vida buscando por aceitação e reconhecimento. Provavelmente, o envolvimento de Gacy com a política foi uma tentativa frustrada de conseguir essa aceitação que nunca teve do próprio pai. Em 1963,
Gacy finalmente terminou a escola, indo trabalhar em uma empresa de sapatos no ano seguinte. Devido à sua ascensão dentro da empresa, Gacy foi promovido a gerente e enviado para a unidade de Springfield, em Illinois. Foi nesse emprego também que conheceu sua primeira esposa. Springfield? Marlene Myers. Eu entendi essa referência. Ficando noivo dela na época. No ano seguinte, Gacy teria sua segunda experiência homossexual. Segundo Gacy, um de seus colegas de trabalho o convidou para sua casa. Eles ficaram bêbados e Gacy teria recebido sexo oral de seu colega no sofá. Alguns meses depois, Gacy se casou com Marlene Myers. O pai da moça havia comprado 3 franquias do KFC, em Waterloo, Iowa. Gacy recebeu a vaga como gerente desses restaurantes e se mudou junto com sua esposa. Em sua nova casa, Gacy abriu uma espécie de clube particular, onde oferecia bebidas e sinuca para os funcionários depois do expediente. Apesar de convidar funcionários de ambos os sexos, Gacy escolhia socializar apenas com os garotos, em sua maioria mais novos. Forçava bebida nos jovens antes de realizar avanços sexuais. Quando sua tentativa era confrontada... Já tinha palhaço aqui, né? Já tinha essa fixação por palhaço. Gacy dizia que era apenas uma piada ou um teste de moralidade que estava fazendo. E aqui percebemos que o abuso de álcool e investidas sexuais sempre estiveram presentes na vida de Gacy. E ao invés de se distanciar das práticas, resolveu usá-las como armas. O ambiente no qual cresceu, ainda que não determinante, favoreceu a criação dessa linha de raciocínio para Gacy. Em fevereiro de 1966, Marlene deu à luz ao primeiro filho de Gacy, seguido por uma filha nascida em março de 67. Nessa mesma época, Gacy descreveu sua vida como perfeita, quando seu pai o visitou e, vendo tudo que havia conquistado, pediu desculpas pelos abusos e traumas. Aí, ó, final feliz, acabou a história aqui, ó, gente, acabou-se. Errado. Um pai de família, com 2 filhos e gerente de 3 restaurantes de uma marca bastante famosa. Volta por cima. Como todo serial killer, a máscara de bom moço de Gacy estava pronta e no lugar. Por baixo dela, sua verdadeira face começava a se desenhar. Gacy e seus amigos secretamente se afundavam em drogas, pornografia, prostituição e troca de esposas. Em agosto de 1967, Gacy abusou de Donald Voorhees Jr., de 15 anos de idade. Com a promessa de mostrar ao garoto um vídeo pornográfico, Gacy o levou até sua casa. Entupindo o garoto com bebidas alcoólicas, ele o persuadiu a realizarem sexo oral um no outro. Você precisa ter relações com um homem antes de ter com uma mulher, disse Gacy. Nos meses seguintes, outros adolescentes O que vocês acham dessa frase? Foram levados para sua casa com o mesmo objetivo. Um deles, inclusive, foi encorajado a ter relações com a esposa de Gacy, antes de satisfazê-lo também. Para muitos desses adolescentes, Gacy dizia que aquilo fazia parte de uma pesquisa para um experimento científico, pagando $50 para cada um deles. No ano seguinte, o primeiro garoto, vítima de Gacy, resolveu contar ao pai o que havia acontecido. Eles foram até a polícia e Gacy foi acusado pela primeira vez por sodomia. Gacy negou aquela acusação solicitando o teste do polígrafo. Por conta de seu nervosismo, o resultado foi inconclusivo. Dias depois... Cara, mas esse teste do polígrafo é o maior bullshit da história também, né, cara, das investigações criminais, né? Isso não serve pra nada, vamos ser sinceros. Porque se... Pô, o cara vai levar aquilo ali em consideração no final? Pô, se então é só eu ficar nervoso... Não deveria ser... Se eu fiquei nervoso, deveria dar mais certo. Falar, pô, o cara tá nervoso, então, pô, eu vou só ficar nervoso, então. Gacy ofereceu $300 para um menino de 18 anos que batesse em Voorhees, na tentativa de intimidar o garoto a remover a acusação feita à polícia. O menino apanhou, mas voltou com o pai novamente à delegacia, adicionando uma nova acusação contra Gacy, por intimidação. Em setembro daquele mesmo ano, Gacy foi submetido a uma avaliação psiquiátrica, realizada por 2 médicos ao longo de 17 dias. Gacy foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, descrito como incapaz de se beneficiar de qualquer tratamento médico ou terapia. O padrão de comportamento de Gacy... Ou seja, deveria, desse ponto pra frente, ele deveria estar internado, mas não vai, né? Faria novos conflitos com a sociedade. Ambos os médicos concluíram dizendo que Gacy era mentalmente competente para participar do julgamento. No dia 7 de novembro de 68, Gacy declarou-se culpado pela acusação de sodomia, alegando que o garoto havia se insinuado para ele, que acabou agindo por pura curiosidade. Se insinuado, é o papo que o cara dá, né, no dia 3 de dezembro, John Wayne Gacy foi sentenciado a 10 anos de regime fechado na penitenciária de segurança máxima do estado de Arkansas. No mesmo dia, sua esposa solicitou o divórcio, na casa e propriedade do casal. Dá pra negar que rolou uma justiça aqui. A guarda de ambos os filhos e uma pensão. Marlene ganhou a causa e Gacy nunca mais viu a moça ou seus filhos novamente. A máscara de cidadão modelo de Gacy havia se quebrado, mas ele criaria quantas fossem necessárias. Em seu tempo na penitenciária, Gacy rapidamente ganhou a fama de preso modelo. Trabalhando mais do que os próprios funcionários, ele chegou a cozinheiro-chefe,
liderou projetos para a melhoria da vida dos outros presos e até supervisionou Ele tem uma cara de cozinheiro, sei lá, imagina um jogo que se passa numa prisão. Se tiver um cozinheiro, você imagina um cara com a cara desse Gacy. Instalação de um minigolf no pátio de recreação. Apesar de seu comportamento... Mas quando vai virar o palhaço, né? Em 69, por que ele teve seu palhaço, pedido de liberdade condicional negado. Tipo, será que ele vai virar um palhaço mesmo, tipo de circo, né? No Natal, naquele mesmo ano, seu pai faleceu por cirrose no fígado. Apesar de bastante abalado com a notícia, a sua ida ao velório foi negada. Em 1970, o segundo pedido de liberdade condicional de Gacy foi aceito, após 18 meses de pena cumprida de um total de 10 anos. As condições para sua liberdade eram que ele voltasse a morar em Chicago com sua mãe, que ficaria responsável por observá-lo, e um toque de recolher, obrigando Gacy a estar em casa às 10 horas da noite. Com a segunda máscara no lugar, Gacy estava livre e pronto para voltar à sua vida perversa. No dia 12 de fevereiro de 71, Gacy foi acusado novamente pelo abuso de um adolescente. A corte removeu a acusação quando o jovem falhou em aparecer na audiência. Ah, putz, mas aí é tenso também, né, cara? Pô, por que o moleque não foi, né, cara? Mas, tipo assim, ele nem precisaria aparecer, porque, tipo assim, o cara... tipo assim, se o cara já foi preso por esse mesmo crime, e logo que ele sai, ele é acusado de novo, pô, você já tá claro que ele tem que ser preso novamente, né? Mas, pô... Em 22 de junho, uma nova acusação da mesma natureza foi feita. O garoto disse que Gacy havia mostrado um distintivo da polícia, forçando sua entrada no carro. Essa acusação também foi removida após o garoto tentar chantagear Gacy. Com o dinheiro da mãe, Gacy comprou uma nova casa. Esse lugar, infelizmente, seria a tumba para muitos adolescentes. Gacy se mudou para lá com sua mãe e logo começou um relacionamento com uma ex-namorada da época da escola, Carol Hoff. Como é que pode, também né, divorciada. Tem que ser maluca, né? Como é que você se relaciona com um cara que ficou 10 anos preso, né? Por abuso de menor, né, cara? Carol aceitou se casar com Gacy, levando suas 2 filhas de outro casamento para morar com eles. Que explicação pra a mãe de Gacy se mudou pouco antes da chegada da moça. Em 75, Gacy contou à esposa que era bissexual, e após uma relação que tiveram no Dia das Mães, Gacy disse que seria a última entre eles. Chegando sempre de madrugada em casa, a desculpa de Gacy era de que estava trabalhando demais. Carol começou a notar a visita frequente de diversos adolescentes em sua casa, sempre entrando pela garagem com Gacy. Além disso, chegou a encontrar diversas carteiras masculinas pela casa e pornografia homossexual. Quando confrontado, Gacy ficou furioso, causando uma discussão entre o casal. Carol pediu o divórcio e mudou-se para um apartamento. Eu ia achar que ela ia ser... que parece que todas essas histórias sempre tem a personagem que sabe de tudo, mas não conta pra ninguém, né? Mas não, pelo menos mas ela poderia ter falado pra polícia isso, né? Coisa que ela não vai fazer. Suas filhas. Casou com mulher... exatamente, né? Não, mas que ele é bissexual, né, começou a trabalhar como consultor, realizando serviços de pintura, manutenção e reparos. Enquanto sua empresa crescia, Gacy encontrou o que seria sua nova paixão. Um clube de palhaços, chamado Jolly Joker. Os membros desse grupo regularmente realizavam eventos beneficentes, além de ações voluntárias em hospitais infantis. Gacy virou membro desse grupo, criando 2 personagens. Cara, eu não tenho, assim, medo de palhaços, mas, tipo assim, cara... É que eu não sou mais criança, né, cara? Mas eu não me sentiria confortável de esses manos irem aqui quando eu estivesse lá, tipo, no hospital, passando mal. Eu não me sentiria bem, mas é que eu não sou mais criança, né? De ações voluntárias em hospitais infantis. Gacy virou membro desse grupo, criando 2 personagens, Pogo e Patches. Pogo era um palhaço feliz e brincalhão, enquanto Patches era um palhaço mais sério. Estava criada a máscara de serial killer, ainda por ser estreada. Sua empresa de construção cresceu e Gacy precisou de funcionários. Todos garotos, adolescentes, sem dinheiro ou experiência de vida. Por inúmeras vezes, Gacy propôs e insistiu em ter relações com cada um deles em troca de favores, promoções no trabalho e até mesmo para emprestar o próprio carro. E foi no dia 3 de janeiro de 72 que a verdadeira face de Gacy viria à tona. Enquanto voltava de uma festa familiar à noite, Gacy encontrou um garoto de 16 anos no ponto de ônibus, Timothy McCoy. Com as promessas de sempre... Caraca, esse moleque tem 16 anos, cara. Gacy convenceu o garoto a entrar em seu carro e passar... Todo respeito é bagulho de caso criminal, mas esse moleque tem cara de ter uns 20 e poucos, não tem não, cara? Caraca. Dizendo que ali era um lugar muito perigoso àquela hora da noite. Prometeu ainda deixar o garoto de volta no ponto de ônibus pela manhã. Com 16 anos parecia Mal sabia Timothy que o verdadeiro perigo estava sorrindo para ele por entre o volante. O jovem aceitou o convite e entrou no carro. Maluco, né? Na manhã seguinte, Timothy acordou e decidiu preparar o café da manhã para 2, como agradecimento a Gacy. Com a mesa posta, o jovem seguiu até o quarto de Gacy para acordar. Mas o cara também não sabia, né, Mas ele cometeu um erro. Né? Sem pensar, levou consigo a faca que usava para preparar o alimento. Gacy acordou assustado com o garoto empunhando a faca ao lado de sua cama. Timothy realizou um movimento rápido, levantando as mãos em rendição, causando um pequeno corte na cabeça de Gacy.
O homem partiu para cima do garoto, trocando socos e chutes. Tipo assim, ele chegou muito perto do cara com a faca, né, pra... Que estranho também essa história, né, cara? Com Timothy. Dominando a faca via força, Gacy esfaqueou Timothy no peito 8 vezes, levando o garoto a óbito. Ele então limpou a faca no banheiro e foi até a cozinha, para encontrar a mesa pronta para 2. Mas era tarde demais. O garoto já estava morto. Para esconder o corpo, Gacy abriu um espaço embaixo da casa, enterrando o jovem lá e cobrindo seu corpo com uma camada de cimento. Aquela foi a primeira vítima fatal de Gacy, descrita por ele mesmo mais tarde como a emoção suprema. O gosto de sangue havia sido derramado na boca de Gacy. Ele não pararia mais. John, how about Tim McCoy, the last one of the 5 that you say you had personal knowledge of? Tim McCoy, even though he's the last one, he's the first one. He's the first one, actually. Right. The first of the 33. Tim McCoy was the first one, and Tim McCoy's name wasn't put on him until 1988. Prior to that, he was known as Unknown Number 9, and he was buried by me in the crawl space. That's the only knowledge that I have of it. What was the circumstances of that? He was killed in the house. Cara, com todo respeito aí, é claro, o Psicologia vai colocar no vídeo isso, né, porque é importante pra gente entender a história, mas eu acho isso daqui, cara, hoje em dia, eu não sei se eu falava isso no começo do canal, mas, pô, eu acho uma palhaçada do caramba, né, cara, tipo, existir esse tipo de entrevista com o cara falando uma boa, assim, não, eu fiz isso, fiz aquilo, tipo assim, o repórter, a pessoa que faz a reportagem não pensa na família do cara, algo assim, tudo bem o delegado... investigador fazer essas perguntas e conversar, tem mesmo, né? Agora, pô, você fazer isso aí, o cara, tipo, o repórter numa conversa aqui como se ele estivesse falando sobre, sei lá, mano, sobre futebol, tá ligado? O cara, não, esse foi o primeiro, aquele ali foi não sei o quê, aquele ali fez isso aqui, pô, tá de sacanagem, cara. O que é isso, né, cara? Que coisa ridícula, né, mano? In self-defense. And who killed him then? O vídeo do Thomas deu ruim total? Não deu não, cara, eu só esqueci de editar, mano. Eu tenho que editar lá. Amanhã eu posto. Yeah, and it was an issue of self-defense. Why was he in the process of assaulting you or what? Não vou prometer meio-dia, mas vou tentar. Me with a knife. Queria terminar de assistir. Vou postar amanhã. Só que eu não sei, cara. Depende de onde você parou, porque o último tópico que deu problema, acho que eu vou cortar ele inteiro. And that's what killed him. So at that point, you yourself did bury him then in the crawl space. Right, and if you notice, he's under concrete. O modus operandi de Gacy era perverso. Em troca de dinheiro, drogas e álcool, ele levava sua vítima para casa. A escolha era sempre por garotos, entre 15 e 19 anos. Já sozinho com o garoto em sua casa, Gacy forçava em sua vítima drogas e álcool em excesso. Nos Estados Unidos tem muito essa cultura de canais de TV entrevistar esses caras. Exatamente, cara. É muito esquisito, né? Tipo, os caras trocando ideia ali como se fosse, sei lá, e aí? Quando deu o jogo lá? Não, deu 1-0, pô. Ele o convidava até o quarto para mostrar um truque de mágica. Chegando lá, prendia os próprios punhos na cama com uma algema, se soltando com uma chave que escondia por entre os dedos. A seguir, prendia os braços do garoto na cama para que ele tentasse sair. Você é o pai do moleque, aí você vê na entrevista o cara falando uma boa assim, não, isso aí foi o primeiro? Não, foi o primeiro. E como foi? O que você fez? Não, coloquei, pô, que papo é esse, cara? Como assim, cara? Tá ligado? Quando não conseguia, esse lhe mostrava a chave, dizendo, o truque é ter a chave. E era então que o pesadelo começava. Algemado à cama, o adolescente podia apenas assistir Gacy entrando no banheiro. Quem voltava ao quarto, na maioria das vezes, era Pogo, o palhaço. Com o garoto preso, Gacy realizava as maiores barbaridades que você pode imaginar. Além do abuso físico e relações forçadas, a vítima era submetida a torturas com queimadura de cigarro e afogamento na banheira. Quando um deles implorava pela morte, Gacy deixava claro que apenas o mataria quando ele quisesse. Depois de satisfeito, em todos os mais perversos sentidos, Gacy geralmente assassinava sua vítima por asfixia, enfiando roupas em sua garganta ou por estrangulamento com o que chamava de o truque da corda. Olha isso, cara. O que é isso, cara? What the hell? Oh, this is too long. You don't need it this long. Okay. I had a rosary, which I carried in my pocket. I've always carried a rosary. It was my communion rosary. They said, well, what kind of a knot do you use? I said, what do you mean knot? When I tie things up? I says, depending on what I'm using it for, I said, the only thing I ever learned from Boy Scouts is a tourniquet knot. He said, well, show us what that is. So I took, at that time, and again, it's together, but in order to demonstrate it here,
Cara, é só eu que eu acho isso daqui simplesmente, assim, fora do mundo, né, cara? Isso aqui não faz o menor sentido, cara. Olha isso, cara. Ah, faz o seguinte, ó, repórter. Vai lá no quarto e fica com ele, então, logo, cara. Ah, tá de sacanagem, pegando nojento, cara. Pô, sai fora, cara. Olha o papo dos caras aí, cara. Vai lá e pede pra ele se vestir de palhaço pra você, então, cara. Pô, que isso, cara? Pô, que jornalismo nojento, cara. Meu Deus do céu, cara. Pô, tá de sacanagem, cara. Após o óbito, o corpo de sua vítima era mantido debaixo da cama de Gacy por 24 horas antes de ser enterrado no espaço abaixo de sua casa. Alguns corpos ainda foram embalsamados em sua garagem antes de serem enterrados. Ao todo, o palhaço assassino matou ao menos 33 garotos, enterrando 26 deles embaixo de sua própria casa. Outros foram jogados em rios ou simplesmente desapareceram. Caraca, mas isso aqui é meio bizarro também, né, cara? Tipo assim, como é que pode? É porque eram outros tempos também, né, cara? Então a investigação era mais complicada. Hoje em dia tem, tipo, câmera, essas coisas, né? Mas, pô, cara, como assim somem 20? Tipo assim, tem que esperar chegar a ter, tipo assim, 33 foram, tipo assim... Caraca, cara, demorou 33 pessoas falecerem pra conseguir achar o cara? Como é que isso é possível, cara? Tipo assim, ainda mais se o cara virou uma cidade pequena, pô. 33 adolescentes é muita coisa, cara. Caraca, imagina você tá num colégio e de repente começa a desaparecer 33 alunos, cara. Caraca, não é possível, né, cara? Esse cara, ele não é como se ele tivesse indo em vários estados e, sabe? Tipo, caraca. 33 é apenas o número oficial. Acredita-se que Gacy tenha feito mais vítimas. Ao longo dos anos, Gacy chegou a dar festas em sua casa para... Não, ensinando o cara a fazer um nó, mano. Familiares que reclamavam do mau cheiro. A desculpa de Gacy era que havia um problema em sua rede de esgoto, que nunca foi consertado. Como os crimes foram cometidos ao longo dos anos, a polícia já desconfiava de Gacy e mantinha uma rotina de observação em sua casa. Nossa, uma baita rotina, hein? Realmente. Parabéns à polícia, isso, hein? E por diversas vezes chegou a cumprimentar os policiais parados em sua rua, além de levar comida para alguns deles. Tu imagina quando você falando das vezes ficou vendo essa reportagem nojenta? Não, perverso, cara, tá louco, diabólico, mano. E com uma habilidade de persuasão bastante lapidada. Os meninos desapareciam sem que ninguém soubesse para onde haviam ido. Por vezes, o cidadão modelo Gacy chegou a ajudar a polícia na busca por esses garotos, se juntando ao mutirão da cidade que vasculhava os rios e florestas mais próximos. Sua próxima vítima foi também a responsável por colocar Gacy de vez no radar da polícia. Cara, Robert Pist, que trabalhava em uma farmácia. Tem que se controlar no que fala, cara. Mas Deus me livre acontecesse, sei lá, se eu tivesse um filho acontecesse isso. Bom, cara, tipo assim, se eu tivesse um filho e tivesse acontecido o que aconteceu com esses adolescentes, tivesse acontecido com meu filho, cara. Pra começar, né... tá, a polícia prendeu o Gacy, cara. Cara, se eu vejo uma reportagem... eu sei que falar isso com a cabeça quente e tudo mais, cara... Mas vou ser sincero com vocês, cara. Se eu tivesse um filho, fosse preso, eu visse uma reportagem de um cara nojento igual aquele ali, entrevistando o demônio ali, cara, eu iria preso depois, cara. Eu iria preso, porque eu ia atrás desse repórter, cara. Farmácia havia aceitado conversar com Gacy em sua casa. Eu acho isso muito revoltante, cara. Diferente de todos os outros, Robert avisou o patrão onde estava indo, pedindo que informasse a sua mãe caso demorasse para voltar. Robert passou pelo mesmo pesadelo de todos os outros garotos, perdendo a vida nas mãos de bagulho mercenário, né, cara? Tudo pelo dinheiro, admitiu cara. mais tarde atender uma ligação telefônica sobre trabalho, enquanto Robert sufocava até a morte no chão do seu quarto. Quando o garoto desapareceu, sua mãe foi até a polícia. Era a deixa que eles precisavam para invadir a casa de Gacy. Mesmo negando seu envolvimento no desaparecimento de Robert, a polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão na casa de Gacy. Lá dentro, os oficiais encontraram diversos itens suspeitos, como distintivos policiais, uma pistola brevata 6mm, algemas, cordas, seringas, drogas, livros pornográficos homossexuais, um brinquedo erótico de 46 centímetros e cuecas pequenas para servirem em Gacy. Apesar de bastante suspeitos, nenhum dos itens ligava a Gacy diretamente ao desaparecimento de Robert. Os policiais não acreditaram na desculpa de Gacy para o forte odor em sua casa, mas não dispunham de poder legal para acabar na propriedade. A polícia continuou observando Gacy à procura de mais pistas. No dia 20 de dezembro, Gacy dirigiu até um encontro com seu advogado. Cara, me desculpa, aí também a polícia, cara. O cara que é policial, aí máximo respeito as polícias aí em geral, cara. Mas, cara, me desculpa, cara. Se eu sou policial, eu vejo esse desgraçado todo dia. O cara já tem a acusação, já foi preso por isso por 10 anos.
começa a rolar um monte de casos na cidade, e esse cara tá ligado, eu chego na casa dele, começo a sentir cheiro podre, eu quero que se ferre a legalidade, eu vou dar um aço, eu vou levar esse cara a nocaute, vou cavar na casa dele, vou ver se eu acho alguma coisa, cara. Pô, tá de brincadeira, tem que tomar uma atitude, né, cara? Ah, vou esperar a legalidade. Parabéns, a sua esperada legalidade. Agora você vai ficar aí quando você for pro céu. Você vai chegar lá e Deus vai falar assim, ó. Porque você não tomou atitude, você deixou mais tantas pessoas falecerem, mano. Dentro do escritório, que você foi omisso. A pressão, acabou bebendo demais. Já alcoolizado, Gacy apontou para a foto de Robert na capa do jornal e disse que o garoto estava morto, jogado em um rio. Gacy passou as próximas horas confessando ao advogado sobre todos os mais de 30 assassinatos que havia feito e sobre o cemitério particular em sua casa. Descreveu suas vítimas como prostitutas masculinas e mentirosos. Entre todas as barbaridades que disse, confessou ter enterrado os corpos em sua casa, pois os jovens eram sua propriedade. Já bêbado, Gacy dormiu em meio à sua confissão, acordando horas depois. Seu advogado já havia marcado uma consulta psiquiátrica para Gacy, que se negou a ir. Com a certeza de que seria preso após sua confissão, ele dirigiu na tentativa de se despedir de seus amigos. Com a polícia sempre atrás dele, Gacy parou em um Se o policial fizer isso, o problema vai pra ele, infelizmente é assim. Eu entendo o ABB, só que é o seguinte, cara. É o seguinte, se eu sou policial, cara, pô, eu acho que você tem que tomar as dores do negócio, até porque a opinião pública vai ficar do seu lado, cara, depois. Pô, se eu chego num lugar ali e vejo isso, cara, eu vou ali e depois o cara vai chegar e falar, você vai tomar uma multa, não sei o quê, pô. Eu tomaria uma multa de, sei lá, ou pegar uns dias de suspensão em troca de... Você acha que o policial vai ser preso por ter cavado na casa do maluco ou ter desobediência, tipo, entrar na casa sem ordem judicial? O cara não vai ser preso por isso, ele vai tomar uma multa, cara. Pô. Posto de gasolina, entregando um pacote de marihuana para o atendente, que não demorou em entregar o pacote aos policiais da paisana. Com um rosário no queixo, Gacy rezou enquanto dirigia. Suas lágrimas, entretanto, já não significavam mais nada. Gacy não estava arrependido pelo que havia feito. Estava arrependido porque seria pego. Com medo de que ele tirasse a própria vida, a polícia resolveu prender Gacy preventivamente por porte ilegal de droga enquanto conseguia um novo mandado de busca. Assim que o documento foi assinado, a polícia chegou à propriedade de Gacy. O espaço abaixo de sua casa, onde estariam os corpos, estava inundado de água. Foi necessária uma drenagem antes que a equipe forense pudesse começar a escavar. Quando questionado, Gacy negou que Robert estivesse enterrado ali, mas confessou que havia assassinado um jovem por autodefesa, enterrando seu corpo. O espaço era estreito e de difícil acesso para os agentes, que precisavam de cuidado durante a retirada dos corpos. No dia 22 de dezembro, na presença de seus advogados, Gacy prestou um depoimento formal confessando o assassinato de aproximadamente 30 adolescentes, preocupando-se em deixar claro que todos entraram em sua casa por vontade própria. Gacy não foi capaz de se lembrar do nome de todos os garotos. Fora que eu vou falar uma coisa que é meio antiética, assim, cara, mas, pô, sendo assim, tipo assim, isso abre margem pra muita coisa errada, mas... Abre margem pro policial fazer muita coisa errada. E provavelmente faziam naquela época. Mas sendo sincero, cara, nesse caso, pô, se você... Vamos dizer, o John Gacy virou de costa. Eu vou lá e dou uma coronhada na cabeça dele e ele cai desmaiado no chão. Eu vou investigar a casa inteira dele e deixo ele lá. Depois que ele levantar, como que ele vai provar que eu fiz aquilo, entendeu? Como que ele vai provar que eu investiguei a casa dele? Não vai, eu vou ter descoberto o caso, sabe? Depois eu falo, não, eu cheguei aqui e eu pisei, sabe? Inventa uma desculpa, cara. Isso daí, eu sei que isso daí abre margem pra polícia fazer muita coisa errada. Mas, cara, nesse caso... Garotos explicou que a maioria nesse caso, eu acho que poderia... que haviam fugido de casa. Poderia ter feito Quando isso, questionado sabe? especificamente sobre uma pancada no cara e Gacy revelou que havia jogado o garoto em um rio, assim como outras de suas vítimas. Mais tarde, naquele dia... Eu só falo arma de choque porque não tinha na época, né, cara? Gacy levou a polícia até o local onde encontraram Eu acho que não, na real, não sei. Alguns deles, como já estavam sem documento e com a decomposição bastante avançada... Pô, se tiver arma de choque, você só dá uma ali no cara, coloca ele lá no canto e investiga a casa, pô. Identificados. Com o avanço da tecnologia forense, em 2021, uma das vítimas desconhecidas foi identificada como Francis Wayne Alexander. Porém, ainda existem vítimas que não foram identificadas. É de Chicago, John Wayne Gacy foi um dos maiores e mais diabólicos serial killers que já existiu. Cruel e inescrupuloso, Gacy negou a... Não, aí é mais difícil mesmo, porque, tipo assim... Na cidade grande, as pessoas... Ele pode ter pego adolescente em vários bairros diferentes, coisas assim. Porque, tipo assim, se fosse uma cidade pequena, as pessoas perceberiam que, tipo... seria mais fácil você achar o cara. Mas como é uma cidade grande, né, mano? Até o fim seu envolvimento com assassinatos, mesmo depois de ter confessado eles à polícia. People don't want to know the truth and the honesty of it. If they want to be convinced, they're brainwashed into what they believe.
Lá, CBS, mas é TV... Acho que até TV aberta, mano. Não há explicação para o que Gacy fez. Que mundo é esse, né, cara? Que mundo é esse que o cara... Bom, já aconteceu no Brasil, né, cara? Assim como ele nunca foi capaz de explicar todos os itens estranhos e todos os... Acontece muito no Brasil, na verdade, né, enterrados em sua casa. A polícia levou dias para remover todos os corpos da casa de Gacy sem sequer conseguir identificar a causa da morte da maioria, devido ao estágio avançado de decomposição. Eu entendo que a galera tenha curiosidade de, sei lá, mano, escutar o cara aqui dizer, mas sei lá, mano, uma coisa é você ver uma câmera, assim, do delegado entrevistando o cara ali na hora da, sei lá, que o cara é capturado. Outra coisa é o cara tá, tipo assim, dando entrevista pra um repórter e falando, assim, como se fosse coisa normal ali do dia a dia, né, cara? Em 1979, sua casa vazia foi demolida. Cara. Você tá que o Gacy era visto como cidadão exemplar na comunidade dele? Não, sim, só que, tipo assim, o ponto, ABB, é que a polícia teria conhecido, os policiais teriam conhecimento de que esse cara, pô, se já armaram um cerco contra ele, porque esse cara já tinha coisas que estavam ligando ele ao crime. E se, pô, o cara já foi preso no passado por isso mesma coisa, você chega na casa dele, você sente um cheirão lá, pô, assim, pô, eu vou dar uma olhada, mano. Dia 6 de fevereiro de 1980, acusado por 33 assassinatos, John Wayne Gacy foi levado a julgamento. Quero falar, você não tem ordem judicial pra entrar aqui, meu amigo. Eu sou a ordem judicial. Passando por mais de 300 horas com psiquiatras, Gacy tentou convencer os médicos de que tinha múltiplas personalidades, utilizando o argumento de um médico e um monstro. A defesa de Gacy optou então pela declaração de inocente em razão de insanidade. Do outro lado, os procuradores apresentaram provas e declarações de testemunhas mostrando que Gacy estava plenamente no controle de suas faculdades mentais, sendo responsável por suas ações e premeditações. Uma das testemunhas foi o garoto Voorhees, violentado no começo da carreira criminal de Gacy. Aí que tá, Bi, a parada é que por mais que ele tivesse essa ideia de cidadão exemplar, ele não era tão exemplar assim, né, cara? Porque é um cara que já teve duas esposas que terminaram com ele pelo mesmo motivo dele ter abusado de menores, né, cara? Pô, outro foi descrito pelos procuradores como morto-vivo, referindo-se a Gacy como o pior de todos segundo a polícia talvez não tivesse conhecimento, assassinos. Em seu argumento final, um dos procuradores disse: John Gacy é responsável por uma devastação humana maior do que muitas catástrofes naturais. Eu estremeço só de pensar no quão perto ele esteve de sair ileso. O júri levou menos de 2 horas para declarar John Wayne Gacy culpado por 33 assassinatos, sodomia, abuso sexual e libertinagem indecente com menores de idade. Na época, a maior acusação de assassinatos para uma única pessoa na história dos Estados Unidos. John Wayne Gacy foi sentenciado à pena capital por cada um dos assassinatos, resultando em 33 sentenças de morte consecutivas. Sua execução por injeção letal foi datada para o... Aí que tá o problema, quando é solto, essas coisas saem da ficha da pessoa e ela fica limpa. Dia 2 de junho de 1980. Isso não pode acontecer, né, cara? Aguardando seu dia final, já no corredor da morte, Gacy passou a realizar pinturas... Cara, eu vou falar uma coisa polêmica aqui pra vocês, cara. Eu vou falar uma coisa realmente polêmica. Eu sou a favor, cara. Pra começar, o cara comete um crime, ele tem que ficar na ficha dele pro resto da vida, cara, que ele cometeu aquele crime ali. Tipo assim, porque dependendo do crime menor, você vai olhar lá, pô, o cara vai... Você vai falar assim, pô, mas daí vai dificultar pro cara conseguir um emprego e tal. Dá pra entender, tipo assim, cada um crime pequeno, tudo bem, pô, o cara, sei lá, o cara assaltou, bateu uma carteira ali. Tá, tudo bem, isso daí, esse crime, depois de um tempo, sumir ali da ficha dele, ok. Agora, que às vezes, pô, o cara realmente mudou de vida e tal. Agora, pô, quando o cara comete um crime, pô, o cara abusou de menor, cara, isso daí tem que ficar, me desculpa, cara, pra mim isso daí tem que ficar pra sempre na ficha do cara. Pô, não vou conseguir emprego. Paciência, quem mandou abusar do moleque lá. Entendeu? Eu não tenho. Eu vou lá ter pena disso daí, cara. Devia ter pena. Devia, né? Enfim. E o que eu ia falar? E pra mim, cara, eu vou ser assim, eu vou ler ainda, cara. Pra mim tinha que ser. Não lembro o que eu ia falar mais, tô meio perdido. Eu ia falar que tinha que ser alguma coisa igual a China, mano, mas eu não lembro, mano. Pinturas e trabalhos manuais, hoje expostos em museus. Eu não sei se era tipo assim que tinha que ter reconhecimento facial, essas coisas, mas ele não teria feito nada. Tipo assim, isso aí nem teria como ser feito nessa época, né? E coleções particulares. Gacy prosseguiu contestando sua execução por meio de seus advogados, mas todos os seus pedidos foram negados.
Na manhã do dia 9 de maio de 19... Sou contra essas entrevistas, dá muita margem para pessoas malucos tratar a Aline como um exemplo pra fazerem a mesma coisa, se inspirar nele. Exato. Pô, o cara mostrando até, ó, eu amarro assim, não sei o que, repórter lá dando da mão, lá, igual um não sei o que, cara. Gacy foi transferido para o local de sua execução. Cara, então. Como última refeição, ele pediu um balde de frango do KFC, camarão frito, batata frita, morangos e uma Coca Diet. Antes de ser escoltado para a câmara de execução, Gacy recebeu a última visita de um padre católico. Por um erro de aplicação, o material químico solidificou antes de chegar ao braço de Gacy. Eu entendo que a igreja prega o arrependimento de todo mundo aí, mas se eu sou o padre, eu não iria também disso daqui não, cara. Fazendo com que o tubo precisasse ser substituído. Logo após, as cortinas foram novamente abertas. Depois converse com Deus, né, cara? Depois se vê com Deus, cara. Assistida pelos familiares aqui, ó, na terra acabou-se pra você, fora, né, cara? Mais de 1000 pessoas se reuniam para aquele momento. Acabou. Já sem recursos e sem motivos para esconder quem realmente era, Gacy deixou claro que o castelo acabou de passar das nuvens. Não tinha nenhum remorso com suas últimas palavras que foram: beijem minha bunda, nunca saberão onde estão os outros. A execução levou 18 minutos e a injeção letal foi aplicada, levando Gacy a óbito. Por isso que eu sou contra a pena capital, mano. É por esse ponto aqui, ó. O cara tomou aí e acabou, cara. Pô, esse cara deveria ficar preso numa solitária aí, numa jaula, numa cela escura lá, só com um buraco assim pra jogar uma comida aí pelo resto da vida, cara. Pra sofrer, cara. Que o cara não tem sofrimento nenhum, cara. Ainda mais foi injeção, né, cara? Estava finalmente morto. John Wayne Gacy morreu aos 52 anos de idade. Não, bom, aí vai, sei lá, né, cara. Eu acho que, tipo assim... Bom, executado pelo Estado. Você acha que, tipo assim, a pessoa falece e é chupada pro inferno na hora? Tipo, acho que sim, né, mano? Se o cara for muito dark, né? Sua história é tão terrível e perturbadora que faz com que o palhaço assassino do cinema não pareça tão mal assim. É impossível imaginar o terror e o pânico sentidos por cada uma das vítimas de Gacy. Após a declaração oficial de sua morte, o cérebro de Gacy foi removido para estudo e seu corpo foi cremado. E esse foi o caso de John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Se você curtiu, não esqueça de ok, né? É isso, né, cara? Falei várias coisas, vi coisas, mas é isso, né? É a minha opinião e falo mesmo, cara. Eu não tenho coisas que eu não consigo aceitar, mano. Eu tenho medo de dar minha opinião, não, cara. Enfim. Ao inferno, Joe Gacy. Espero que esteja no colo do capeta.